de catarata, a retirada de vesícula, esterectomia e herniorrografia, a famosa hérnia. Então, para que você possa participar do programa, o encaminhamento é feito via cadastro no Opera Paraíba, nas unidades básicas de saúde das secretarias de cada município que faz o encaminhamento. Nós recebemos o paciente, é encaminhada essa demanda para a Secretaria de Saúde, que faz a triagem através de um aplicativo chamado RegNuts, que foi desenvolvido pelo OEPB, operacionaliza o cadastro, organiza a fila para a realização dos procedimentos. Hoje, o Opera Paraíba é um programa absolutamente, eu diria que automatizado nos seus processos. Mas tem feito uma diferença muito grande, porque já são mais de 50 mil pessoas beneficiadas. E essas pessoas beneficiadas fazem a devolutiva? Claro, melhoraram. Eles respondem positivamente ao programa, governador? Claro. Nós temos diversos depoimentos de pessoas que fizeram as cirurgias através do Opera Paraíba e que nos dá um retorno muito grande em termos de satisfação. E agora, com esse programa de acompanhamento, com visitas aos pacientes, claro que o nível de satisfação, inclusive, aumenta muito mais. E acabamos a fila da vergonha, não é? Graças a Deus. A Paraíba é exemplo para o Brasil de como fazer isso. Governador João Azevedo, um abraço. Amanhã a gente continua a nossa conversa. Um abraço, até amanhã. Conversa com o governador. Pop! A 89 Rádio Pop também é conteúdo de qualidade. Diariamente ao meio-dia, você acompanha os fatos e versões do cotidiano no F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. Agora tá todo mundo pop. Programa F5. Oferecimento Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Na Paraíba, 12:01. Confirmando em João Pessoa, a capital da chuva, 12:01. Começa agora. Pela 89 Rádio Pop. F5. Um espaço de opinião e debate para ampliar horizontes e oferecer cenários que nos permitam pensar fora da caixa os assuntos de política, economia e cotidiano. F5. Fatos e versões no meio do dia. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. E a partir de agora você confere aqui os destaques do dia. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. O moído continua. Deputado Cabo Gilberto sai em defesa da fala do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que na cara dura, na cara de pau, sugeriu uma frente sul-sudeste contra o norte e o nordeste. Cabo Gilberto sendo Cabo Gilberto, envergonhando a Paraíba e falando bobagem outra vez. Para a imprensa nacional, João Azevedo,
que preside o Consórcio Nordeste, critica mais uma vez a fala do separatista, o hipócrita, o governador mineiro Romeu Zema. Acredite se quiser, prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, através da STPP, processa jornalista da rede Pop Cariri por criticar a arrecadação milionária de multas no trânsito de Campina Grande. Vou nem comentar. Comissão da Assembleia Legislativa da Paraíba aprova reajuste de salários de professores prestadores de serviço do estado da Paraíba, que eleva em mais de 80% o FAI-MRI dos professores paraibanos. Polícia Civil cumpre mandados de busca e apreensão contra estudante suspeito de incentivar massacres em escolas na Paraíba. E homem invade igreja, interrompe missa e ameaça padre com faca na cidade de Pombal, sertão paraibano. Ainda na área policial, idoso é preso suspeito de abusar da própria neta de apenas 2 anos de idade. Esse fato lamentável foi registrado em Campina Grande. E o governo federal divulga nome de nova moeda digital que deve ser liberada aos brasileiros até o fim do próximo ano. O governo Lula também explica o modus operandi da nova moeda. Mais um escândalo. Gravações confirmam que o ex-ajudante de ordens do capitão Messias, o tenente-coronel Mauro Cid, o menino bestinha, negociou e vendeu joias nos Estados Unidos. E o ministro Alexandre de Moraes manda soltar 90 presos dos atos golpistas de 8 de janeiro. A prisão foi substituída por tornozeleiras eletrônicas e outras cautelares. E na entrevista F5 de hoje, vamos receber daqui a pouco nos estúdios da Rede F5 de Comunicação o secretário executivo de Juventude da Paraíba, Pedro Matias. Com ele vamos falar sobre os cursos, festivais culturais e feiras de empreendedorismo do Agosto das Juventudes. Vamos receber também aqui na Rede F5 de Comunicação, na semana do Dia dos Pais, a banda que fez parte da história da Paraíba, Tuaregues, que fez não, faz e vai continuar fazendo muito mais. E não sai de casa sem saber. Prefeitura de Curral de Cima abre concurso com 108 vagas. Salários chegam a R$10 mil. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. O F5 é um programa que traz um debate transformador. Para que você, ouvinte, forme sua própria opinião. A apresentação é de Rui Dantas, de Fábio Bernardo e Petrônio Torres. Reportagem de Fábio Augusto. Produção Juliana Carneiro. E edição de Cosleira. Sonoplastia e edição de imagens do DJ Luciano Coxinha. E você acompanha o nosso programa pela Rede F5 de Comunicação. Na Grande João Pessoa, pelo 89.3 Rádio Pop FM. Em Soledade, região, pela Caruá FM 90.1. Na cidade de Oliveiros, pela Oliveiros FM 87.9. E em São Vicente do Seridó, pela Rádio São Vicente 104 FM. No Sertão, pelas rádios Opção em Pombal 104 FM e Angelina, cidade de Souza 102.3 FM. Você confere ainda o programa pelas rádios Alternativa Nativa, Difusora Magia e Rede Alternativa. Se você quiser, também pode acompanhar o programa pelas redes sociais. No Facebook, no YouTube, Instagram e no X.
É só procurar F5 Online. O que é que nós acreditamos na força do bate-papo, do diálogo, Do respeito e, acima de tudo, no debate comprometido com a responsabilidade social. Rádio Pop FM. Conectando você ao que acontece. Agora tá todo mundo na Pop. Petróleo Torres. Fábio Bernardo. 12:09. Oi, meu amor, como é que tu tá? Tá tudo bem? Eita, Fabinho, também tu demora demais, gota serena, pra tu vir. Apesar da chuva que cai desde cedo na capital paraibana, chegamos juntos, praticamente no mesmo horário, e já estamos por cá, DJ Luciano Coxinha. Apesar que a chuva deu uma treguinha, né? Começou muito forte, diminuiu, chove, vai, chove, deu uma diminuídazinha, deu uma tréguazinha, mas amanhã continua chuvosa. Eu me acordei hoje por volta das 4h30 da manhã, Petrônio Torres, e já acompanhava o Hora 1, mesmo no quarto escuro. A partir das informações do Hora 1, da Rede Globo de televisão, eu vi que em Recife, bem pertinho de nós, muita chuva. E na mesma hora eu deduzi, meu amigo João Pessoa também vai estar desse modelo. E é isso mesmo. Muita chuva em João Pessoa, mas já estamos por cá, juntos e misturados, para comandarmos mais uma edição do programa F5. E já agradecendo a você que nos acompanha em todos os recantos da Paraíba, de Cabedelo a Cachoeira dos Índios. Você que também nos acompanha fora dos limites da Paraíba, em qualquer estado desse país, em qualquer país do mundo. Obrigado pelo carinho da audiência. Bom demais saber que você está do outro lado aí, nos dando carona, participando desse papo de almoço diferente e descontraído do Rádio Jornalismo da Paraíba. 12h11. Eu queria iniciar o programa Petrônio Torres, Luciano Coxinha, Fábio Augusto, Juliana Carneiro, Rui Dantas. Prestando de minha parte, tenho certeza, subscrita por todos vocês, total e restrita solidariedade ao colega Giovanni Santos. Ele que neste momento apresenta em Campina Grande, através da Rádio Pop Cariri, programa de rádio que a cada dia que passa ganha preferência do ouvinte de Campina Grande. Nosso colega Giovanni Santos, que integra o Grupo Pop, está sendo processado pela STTP, Superintendência de Transportes Públicos de Campina Grande, órgão da gestão do prefeito Bruno Cunha Lima, simplesmente pelo fato de, nas redes sociais e no programa que apresenta na Rádio Pop Cariri, lá em Campina Grande, ter informado números da arrecadação milionária da STTP com multas no trânsito de Campina Grande. Não aceitando conviver com críticas ou se fazendo crer que não está num Estado democrático de direito, a gestão do prefeito Bruno Cunha Lima decidiu condenar, processar o jornalista Giovanni Santos, que não mentiu, não inventou nada, apenas informou e criticou o excesso milionário de arrecadação, o excesso milionário de dinheiro arrecadado pela Prefeitura de Campina Grande com multas no trânsito. Infelizmente, as informações que chegam à capital paraibana da gestão do prefeito Bruno Cunha Lima só nos levam a crer que se trata de um prefeito de um mandato só. Solidariedade a Giovanni Santos, porque continuamos, graças a Deus, vivendo num estado
democrático de direito. Jornalista é para ser processado quando mente, quando distorce os fatos, quando propaga fake news. No caso de Giovanni Santos, as informações publicizadas por ele não são mentirosas, são verdadeiras. Apenas a gestão do prefeito Bruno Cunha Lima não aceita conviver com as críticas. 12h14. Boa tarde, Fábio. Estou aqui com o nosso colega Giovanni, ao qual me acosta suas palavras, minha solidariedade irrestrita ao jornalista. Espero que os órgãos que defendem a imprensa livre, a imprensa profissional, a imprensa que fala a verdade, também se manifeste. Vamos ouvir o Giovanni, que mandou aqui um áudio pra gente sobre, o fato lamentável que aconteceu em Campina Grande, Luciano Coxinha. Aqui do meu filho. Boa tarde aos amigos. Eu, jornalista Giovanni Santos, fiquei muito surpreso ontem ao ser informado que a STTP, o órgão de trânsito de Campina Grande, me incluiu em um processo no qual ela está processando algumas pessoas aqui na cidade por tecerem críticas à gestão do trânsito e ao elevado número de multas aplicado pela STTP ao longo dos últimos meses aqui na cidade. Enquanto jornalista com mais de 20 anos de atuação, hoje, além de atuar no rádio com mais de 6 milhões de seguidores nas redes sociais, eu, Giovanni, fico muito preocupado quando uma gestão pública municipal, como a gestão do prefeito Bruno Cunha Lima em Campina Grande, decide adotar esse tipo de expediente contra a imprensa, contra profissionais da comunicação. Me restou até aqui muita surpresa e muito espanto da parte da gestão, porque até então eu não sabia que críticas ao trabalho que a gestão desenvolve eram mal vistas. Eu não sabia, por exemplo, que a reação da gestão, ao invés de receber as críticas e procurar solucionar os problemas, viria com intimidação ou tentativa de intimidação a profissionais da imprensa sérios, que trabalham sempre com muita responsabilidade. Além de mim, Giovanni, nessa ação é mencionado um engenheiro que realizou alguns vídeos aqui na cidade, não o conheço pessoalmente. É mencionado nessa ação o jornalista Milton Figueiredo, Miltinho, publicitário, radialista, jornalista conhecido de todos. E neste ato, o que o texto aponta e o que é pedido à justiça, vou falar em relação a mim, é que eu retire os vídeos que eu fiz expondo a minha imagem e realizando críticas à STTP, que é um órgão público. Repito, um órgão público, dentro da gestão pública. Até aqui eu ainda não fui citado judicialmente, estou apenas informado do teor do processo, como estou mandando com cópia para os amigos da Rádio Pop, e fico aqui a aguardar que a justiça, obviamente, possa também ouvir as minhas contrarrazões. É a primeira vez em mais de 20 anos de jornalismo que eu estou sendo processado por emitir uma opinião. Valeu, Giovanni, meu irmão. Deixa eu só te dizer e aproveitar também, Petrônio, eu não sabia, nossa irrestrita solidariedade ao colega Milton Figueiredo, jornalista de primeira qualidade, um amigo que nós temos na imprensa de Campina Grande. Deixa eu te dizer uma coisa, Giovanni, eu já fui processado pelo menos 6 vezes e pelo menos 5 foi na gestão do então prefeito Luciano Cartacho. Eu ganhei todas, não perdi nenhuma. Quando a gente fala a verdade, porque ninguém vai ser processado por opinião, desde que você não pratique crime. Eu costumo dizer que muita gente hoje em dia confunde liberdade de expressão com prática de crime, né? Eu não posso, em nome da liberdade de expressão, utilizar os microfones da Rádio Pop, por exemplo, para pregar pedofilia, para pregar golpe de Estado. Isso é crime.
mas emitir minha opinião ou fazer críticas de algo que eu considero errado, longe de mim estar cometendo algum tipo de crítica. Então, meu irmão, tranquilidade, cabeça no lugar, que você vai obter sucesso nessa ação covarde, a meu ver, impetrada pela gestão do prefeito Bruno Cunha Lima. Covarde porque a gente vive num Estado democrático de direito e nós temos que conviver com as críticas. Aqui, no programa F5, tenho certeza que você também, meu amigo Giovanni, aí na Cariri, emissora do Grupo Pop de Comunicação, você recebe críticas de ouvintes e bola pra frente. Vamos tocar o barco. O que não dá é para a gente conviver com esse tipo de coisa num Estado democrático de direito. 12 horas e 19 minutos, Petrônio Torres. Ô, Fábio, e responsabilizar também o superintendente da STTP. Sim. Que é o Carlos Marques Dunga Júnior. Ex-deputado estadual. Isso, Dunguinha, filho de Dungão. Carlos Dunga. Gente, eu lembro aqui em João Pessoa, por exemplo, tinha uma empresa de lombadas eletrônicas aqui que tinha um contrato com a prefeitura e que o contrato dizia o seguinte, que a lombada teria que arrecadar X por mês com multas. Aí eu perguntei ao gestor, como assim? E se não atingir? Tem que atingir a meta, tem que bater a meta das lombadas eletrônicas em relação aos usuários. Mas vem cá, se os usuários, se os motoristas forem responsáveis, não infringirem o que determina, não é, o limite estipulado naquela lombada de velocidade, que cá para nós é uma confusão em todo o país. Tem, por exemplo, perímetro que é 40 km por hora no máximo, tem outros que é 50 km por hora no máximo. Aliás, eu vou até perguntar aqui a nossa CEMOB também, meu amigo Expedito Pereira, meu amigo Marcos Souto Maior Filho, os homens responsáveis pela direção da nossa CEMOB. Por exemplo, eu já recebi, Fábio, 2 notificações descendo ladeira do Rio Jaguaribe, aquela ali que passa em frente à Tabajara e sobe para a Torre. Na minha lógica e minha ignorância, a lombada só multa do outro lado, ou seja, quem vai do centro, que vem aqui para Bancários, Mangabeira, por exemplo. Eu fui multado do lado contrário, sabe? E assim, eu não estou culpando, não estou dizendo que a CEMOB é a indústria de multas. Eu estou só dizendo que aos órgãos controladores, fiscalizadores dos trânsitos das grandes cidades, deveriam ser mais explícitos, né? Deveriam fazer mais campanhas educativas com a população. Por exemplo, aqui em João Pessoa, temos uma faixa exclusiva de ônibus, não é verdade? Mas tem um pontilhado, que naquele pontilhado você pode andar, porque você vai cruzar, vai dobrar a uma direita ou a uma esquerda, mas geralmente é a direita. E assim, sabe, às vezes falta muito, mas muito serviço de informação, falta muita campanha educativa às empresas de controle dos trânsitos dos municípios. Falta muito não, falta totalmente. Há quanto tempo a gente não vê a CEMOB aqui em João Pessoa, por exemplo, fazendo uma campanha educativa, né? A gente vê até o Detran fazendo campanhas educativas, mas como o trânsito é municipalizado, quem tem o dever, a obrigação de fazer, no caso de João Pessoa, no caso de Campina Grande, são as CEMOBs, no caso de Campina Grande, a STTP, onde o trânsito é municipalizado. Isso aí, gente, sabe? Você não vê uma campanha. Não estou ofendendo, ninguém aqui está ofendendo. Está sugerindo, sabe? É uma crítica construtiva, não é uma crítica destrutiva, sabe? Até porque eu sou daquele que torço para que os governos deem certo. O governo municipal, os governos municipais, o governo estadual, o governo federal. Agora, lá em Campina, minha gente,
Eu não estou dizendo que Giovanni está certo ou está errado. Agora, se ele criticou, se ele tem provas, sabe? E se ele denunciou, e aí eu acredito no jornalista... Traz uma informação de que a STTP arrecadou muito dinheiro, isso é alguma coisa errada? Se está lá, os dados são transparentes? Exato. Agora, eu sugiro, inclusive ao próprio Detran, que façam, que promovam campanhas educativas, gente. Sabe? Tá na hora de o motorista ser informado, cara. Por exemplo, nós somos jornalistas... Você sabia que, por exemplo, tem um trecho das faixas exclusivas de ônibus, só naquele trecho você pode dobrar à direita, aquele pontilhado, tem gente que não sabe. Sabe? Tem gente que não sabe que na Avenida Pedro II, descendo, vindo de Bancários ou de Mangabeira, indo para o centro, lá multa também, porque eu fui multado duas vezes e não sabia até hoje. Petrônio, agora também a gente tem que dizer que tem muita gente que faz barbeiragem porque parece que tirou a carteira... Não, tem. Eu vim aqui agora na Alfredo Ferreira da Rocha, vim aqui para a emissora, numa parada de ônibus, o cara parou o carro praticamente em cima de uma parada. O ônibus teve que parar o carro no meio da pista, segurando todo o trânsito. Também é preciso se dizer que tem muita gente que faz barbeiragem. Sim. É por isso que é multado. Exato. Tem gente que estaciona em fila dupla. O que eu não acho legal, e o que me parece é o que o Giovanni critica muito, que eu tenho acompanhado, é o seguinte... Tem lá os radares eletrônicos, não tem uma sinalização, o radar é escondido, ninguém consegue ver nada. Aqui em João Pessoa, até um tempo desse, tinha um absurdo, que era aquele radar ali escondido quando quem vem da Tito Silva, de Miramar para o Castelo Branco. Numa ladeira, colocava um radar escondido e tem um monte de gente que levou um monte de multa por lá. Tá errado, tem que ser denunciado. Né? Porque eu imagino... que no caso de João Pessoa, CEMOB, no caso de Campina Grande, STTP, o que esses órgãos querem é evitar acidentes no trânsito. Ô, Fábio, e aqueles que não indicam a sua velocidade? Pois é, tem isso também. Eles colocam as da Rua Carneiro, né? Por exemplo, é um crime, ele não indica a sua velocidade que você passou. Já o daqui, antes do Mangabeira Shopping, indica, né? Antigamente não indicava, esse novo está indicando. Talvez é por isso que eu acho que a prefeitura está mudando. Eles colocam as placas lá de... Uma coisa que eu não entendo, aqui em João Pessoa tem. Você tem, geralmente, a velocidade é 50. Isso. Mas aqui lá você encontra um radar que é 40. Aí você tá tão bitolado, 50, assim, acho que isso é na Avenida Cruz das Armas, se não me falha a memória. Na Avenida Cruz das Armas a gente tem isso. Enfim... Está na hora de STTP em Campina Grande, CEMOB, começar a investir em campanhas educativas. Nas próprias BRs tem uns que são 80 e outros são 50. Tem 100. Exato. Por exemplo, quase na frente depois do Unip, você entrando aí para os bancários, 80. Não é? Quando chega ali antes do trauminha, é 50. No trauma, é 50. Do trauminha, não do trauma. É verdade, Pepa. É preciso investimentos em campanhas educativas, porque tem gente, aliás, me perdoem a sinceridade e a honestidade, viu? Tem muita autoescola por aí que apenas forma o cidadão para o cidadão tirar sua carteira. Depois que ele tira sua carteira, tira sua CNH, se solta esse cidadão dentro do trânsito, é complicado. Aliás, é muito complicado. Acho que os órgãos, o Conatran, os Detrans, os Denatrans e as concessionárias, vamos chamar assim, nos municípios que tem o trânsito municipalizado, está na hora de unificar esses radares, esses bardais eletrônicos. É verdade. Ou é 50 ou é 80. Tudo bem, perímetro urbano, 50, mais uma BR 80. Porque, como você disse, tem uns que são 80, outros são 50, outros são 100. Aí, meu irmão, você vai pirar o cabeçote do motorista. Sem falar nos motociclistas que passam a velocidade que eles desejarem e não são flagrados. Não é, Coxinha? Hein, Luciano Alves? Muito bem. Passam a 100, a 150. Se for aquelas potentes, aquelas BMWs potentes, passam a 200. E aí? 12 horas e 28 minutos na Paraíba. O programa hoje vai ser muito corrido. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o mês da juventude, né, Petrônio? Com o secretário de Juventude da Paraíba.
Tem também Banda Tuareg. O Roberto deve estar com a Banda Tuaregs. Semana do Dia dos Pais. Tuaregs é uma referência. E tem muitas informações aqui no programa, Petrônio, mas eu precisaria... Não tenho como não tocar nesse assunto aqui no programa, Ju. E se for possível, eu quero um corte sobre isso. Eu quero lamentar sobre todos os aspectos as últimas declarações do deputado federal Cabo Gilberto, uma figura que particularmente eu gosto muito da pessoa do Cabo Gilberto, discordo quase que tudo do ponto de vista político, do pensamento político ideológico dele, mas respeito como pessoa, acho um cara divertido, um cara educado, né? Mas o deputado federal Cabo Gilberto deu uma mancada nas últimas horas que até agora eu tô querendo entender, Petrônio Torres. Não é a primeira, né, Fábio? Cá pra nós. Eu também gosto muito do Cabo Gilberto, mas fica muito, sabe? Mas demagogia. É de demagogia, filho da mãe. Essa foi demais. O deputado federal Cabo Gilberto foi para as redes sociais, postou uma foto ao lado do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, o mesmo que em uma entrevista ao jornal Estado de São Paulo sugeriu a criação que as sociais postar uma foto com o governador Romeu Zema dizendo que aquilo, a imprensa, os políticos de esquerda, segundo Cabo Gilberto, estavam inventando, estavam propagando uma fake news. Deputado Cabo Gilberto, me perdoe, meu irmão, a honestidade, tem hora que quando a gente não sabe o que falar, é melhor ficar calado para não estar falando zerda. E o senhor falou uma zerda grande. Até porque, deputado Cabo Gilberto, apenas políticos da esquerda que saíram em defesa do Nordeste. Porque o senhor vive nesse mundo de esquerda e direita. Quem não pensa igual o senhor é esquerda. E o mundo não é só isso. Tá na hora de sair dessa bolha, Cabo Gilberto. Sabe por quê, Cabo Gilberto? O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é de Minas Gerais, mesmo estado do Romeu Zema, saiu em defesa do Nordeste, criticou o Romeu Zema, o seu capitão, Cabo Gilberto, o presidente Messias, quando perguntado pela imprensa, criticou o governador Romeu Zema, deputado Cabo Gilberto. E até onde eu sei, nem Rodrigo Pacheco, nem muito menos o presidente Bolsonaro são políticos de esquerda, Cabo Gilberto. Então, meu irmão, quando a gente não tem o que falar, é melhor a gente ficar calado. Porque até a bancada de Minas Gerais no Congresso Nacional, deputado Cabo Gilberto, está criticando a fala preconceituosa do Romeu Zema, que depois que viu a zerda que fez, foi para as redes sociais dizer que foi mal interpretado, mas foi ele que falou sim, que nós no Nordeste somos aquelas vaquinhas que não dá leite, que segundo ele, quem segura a peteca desse país são os estados do Sul e Sudeste, e não foi a primeira vez que seu Romeu Zema fez isso. Tem vídeo dele aí, tem fala, dizendo que quem carrega o piano desse estado são os estados do Sul e Sudeste, que a gente aqui no Nordeste, a gente produz pouco porque tem um monte de gente que vive de auxílio emergencial, auxílio social. Esquece ele que o estado dele, Minas Gerais, tem 208 cidades que vivem no semiárido, que tem os mesmos benefícios dos municípios do semiárido nordestino. Então, Cabo Gilberto, meu irmão, não fique fazendo esse papel que acaba lhe ridicularizando. O senhor tem a oportunidade de fazer um grande mandato. O senhor é um cara que defende as causas da segurança pública. O senhor é militar, cabo da briosa Polícia Militar, foi deputado estadual, agora é deputado federal, foi o deputado federal mais votado na capital paraibana. Não fique com esse tipo de atitude não, que o senhor acaba caindo no anedatório da política, virando piada, muita gente lhe criticando, né? E eu repito, quando a gente não tem o que falar, é melhor ficar calado. O senhor foi lá na sua rede social dizer que políticos de esquerda e a imprensa estavam deturpando, estavam propagando fake news. O próprio Zema se desculpou. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que está longe de ser de esquerda, e o seu capitão, o capitão Messias, em entrevista, está aí, quem quiser procurar, repudiando a fala de Romeu Zema. Cabo Gilberto, meu irmão, vamos devagar, que o andor é de barro. 12h34, Pepa.
Ô, Fábio, não é a primeira vez, né, que o Cabo Gilberto fala bobagem, né? Fala abobrinha. Ou faz abobrinha. Né? Basta ver as votações importantes, por exemplo, em paridade de salários para homens e mulheres que desempenham a mesma função. Ele foi o único parlamentar da Paraíba que votou contra as mulheres. Cabo Gilberto, o senhor que teve uma votação muito gigantesca no nosso estado, foi o terceiro, eu acho, mais votado na Paraíba para deputado federal. O senhor já pensou ou já parou para pensar o que pensou ou o que está pensando o seu eleitor sobre a sua defesa, não é, do governador Romeu Zema? Já parou para pensar nisso? Aliás, quanta bobagem vem fazendo no Cabo Gilberto, né? Até agora eu não vi nada que se aproveitasse. Hoje são 8 de agosto. Até agora eu não vi nada que se aproveitasse do Cabo Gilberto, ele como deputado federal. Eu não vi, por exemplo, você falou que ele defende a causa dos policiais. O que é que ele apresentou lá no Congresso até agora em prol da causa dos policiais? Policiais federais, policiais militares, policiais civis, policial bombeiro. É só politicagem, é só defendendo o que é de direita, o que ele acha que é correto, e se for contra a esquerda é que ele abre o bico e fala um monte de bobagem, como ontem defendendo o Romeu Zema. É uma vergonha Cabo Gilberto, sinceramente. E eu também gosto dele, viu, cara? Acho ele um cabo arretado. Tanto que já trouxemos várias vezes aqui, mas o Cabo Gilberto está se superando como uma vergonha para Paraíba. Muito bem, meu querido Pepator. Deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Fábio da Feijoada. Fabão, um abraço, uma das melhores feijoadas da capital paraibana. Rapaz, faz tempo que eu não vou em Fábio. Fabão, tá onde? Tá no Seixas, né? Até onde eu sei, Seixas, né? Está no Seixas. Até onde eu sei, está no Seixas. Combinar pra gente ir lá degustar a feijoada do Fábio. Verdade, viu? Deixa eu registrar também a audiência do meu querido Sérgio Teixeira, presidente da Asta 13. Esse não perde um programa. Dizer, inclusive, que estou lendo aqui na coluna de Abelardo Jurema, Petrônio Torres, Sérgio Teixeira, presidente da Astra, Associação dos Trabalhadores do TRT, foi reeleito presidente do Clube do Carro Antigo para o biênio 2023-2025. A eleição reuniu dezenas de colecionadores e associados na Praça do Carro Antigo, no Retão de Manaíra. A entidade participa de promoções sociais, assistenciais e colaborativas. Está aí o nosso querido Sérgio Teixeira, presidente da Astra 13, também sendo reconduzido à presidência do Clube do Carro Antigo para o biênio 2023-2025. Registrar aqui também a audiência da minha querida Jaqueline Medeiros. Abraço, Jaqueline Medeiros. Abraçar Esmeraldo Gomes, grande figura que está sempre na escuta do programa, torcedor do Vasco, torcedor do Botafogo. Alisson Vitalino, um abraço para você. Mandar um abraço também pro meu amigo Quinho do Zé Américo, que mandou áudio. Já vou colocar aqui. Galvão Locações. Meu amigo Maurício, abraço. Meu querido Joaci Borba. É muita gente, quando começa a dar alô, vem todo mundo mandando um alô aqui, Pepa. Mas deixa eu mandar um alô bem especial para uma dupla de enfermeiras lá do Hospital da Unimed, Petrônio. A Jaira e a Dulce. Você sabe que a doutora Carla está lá no Hospital da Unimed, após um procedimento cirúrgico. E ontem, a dupla de enfermeiras, a Jaira e a Dulce, sem querer, descobriram que a doutora Carla era minha esposa e elas estavam falando do bem do programa F5, da Rádio Pop FM, e ambas disseram que eram fãs do programa. Jaira, Dulce, um abraço, obrigado pelo carinho da audiência. Sigam com a gente, que a gente tem muita coisa boa ainda para dividir com os nossos ouvintes. Abraçar o empresário Zé Nilton lá no Altiplano Cabo Branco e também a minha amiga Cíntia Almeida, que faz um trabalho bacana na penitenciária Júlia Maranhão. Cíntia, um beijo pra tu, meu amor. Obrigado demais pela audiência. Fábio, 12h38. Tive ontem no estádio Almeidão, fui lá torcer pro Botafogo, botei meu tênis, botei minha bermuda, botei minha camisa do Belo.
fez um primeiro tempo espetacular. Era para ter matado o jogo no primeiro tempo. O Mariotto lá perdeu 2 gols, rapaz, embaixo das traves. Mas jogou muito o Botafogo. O São José não levou perigo momento algum no primeiro tempo. No segundo tempo teve só uma bola na trave. E no final do jogo encontrou um gol. Mas tudo bem, jogou muito o Botafogo. Jogou muito. Fazia tempo que eu não via o Botafogo jogar tanto. Estádio lotado. Arquibancada sol praticamente lotada. Arquibancada sombra cheia. Tinha muito mais do que 10 mil pessoas. E, felizmente, né, isso é do futebol. Aí eu faço uma comparação. Assisti Flamengo e Cuiabá. Os caras se arrastando em campo. E os do Botafogo comendo a grama ontem. Mas não vai perder o jogo, deixa a chance escapar. Tinha tudo ontem para assumir a liderança da Série C. Acontece. Aí joga, e faltando 3 minutos para acabar o jogo. Empata. Calma. Sei não. Calma. Não, calma, eu tô. Você tá nervoso o quê? Por causa por causa do processo com o Giovani, pelas besteiras do Cabo Gilberto, você tá nervoso por quê? Não, porque mesmo não sendo torcedor do Botafogo, todo mundo sabe que eu sou torcedor do Alto Esporte, mas eu torço pelo futebol da Paraíba. E um time que há 10 anos luta para subir de divisão, a gente parece que fica revivendo o mesmo filme. Tenha calma, o time jogou muito. Jogou muito, mas podia estar se classificado. Foda se o time tivesse jogado mal, tivesse perdido, não sei não. Sabe? A gente já viu esse Pelo filme, menos só temos isso. Não chega nem aos pés do time do ano passado. Não, aliás, o time do ano passado. Outros anos, o Botafogo bateu na trave para subir e não subiu. Enfim, vamos Fortaleza torcer, né? passou 8 anos batendo na trave. Vamos torcer. Olha o Fortaleza onde está hoje. Muito bem. 12h40, professor, aliás, meu presidente do Castelo Branco Kiko, meu prefeitão Kiko, Rafael Jaburu tá dizendo que tá comendo galinha de capoeira na casa da vovó Zélia. Eita, Rafael. Everaldo Júnior tá por aqui também. Alô, Everaldo Júnior, da Clares Cosméticos. Alô, Campina Grande. Daqui a pouco tá chegando Clares Cosméticos também em Campina Grande. Meu amigo Fagner Fofinho do Uber também tá na escuta do programa. Coxa, são 12h41. Deixa eu fazer uma rodada rapidinho de ouvintes, Coxa, pra gente ir pro intervalo comercial. Eu prometo a você, primeiro dessa rodada. Alô, boa tarde. Meu amigo Fabão, boa tarde, meu amigo. É você, é o PP, é o Coxinha, tá certo? Tô vindo em casa, não é almoçar, não é saborear o almoço. E aí tô curtindo o programa de vocês. Eu voltei a acompanhar, viu, meu irmão? Eu havia falado com você recentemente, me encontrei com você lá no Almeidão, disse que não estava com tempo, né, nesse horário. Mas agora, como eu estou vindo para casa, estou acompanhando o programa. Grande abraço para vocês aí, tá bom? E sucesso mesmo. Valeu, meu amigo Quinho do Zé Américo. Quinho, que é o administrador do estado do ginásio poliesportivo Ronaldão. Faz um trabalho bacana, Ronaldão, que está passando por um processo de reforma. Minha amiga Manaílza, um abraço para você. Manaílza, obrigado pela audiência. Tem um programa bom pro final de semana. E para Maceió, sábado de manhã. Se estabelece em Maceió e depois curte as praias de Maceió e 4 da tarde vai pro Rei Pelé assistir CSA e Botafogo. O problema é que é dia dos pais, né? Muita gente não rapaz, vai viajar por causa disso, né? Por causa verdade. Disso. O grande problema tá aí. Mais um ouvinte, Coxa. Alô, boa tarde. Bom dia, bancada pop. Aqui é Francisco São Centro Seridó. Boa tarde para todos vocês. Esse negócio de Giovani Santos aí, rapaz, dá a entender o que esse prefeito, o que os Cunha Lima são dentro de Campina Grande, sabe? É só botar dinheiro no bolso. É só botar dinheiro no bolso. E outra coisa, ele não tá errado. O prefeito de Campina não tá errado, não. Porque vindo dos bolsonaristas, você só pode acreditar que só pode fazer isso mesmo. Multar as pessoas de carro e querer arrumar dinheiro em cima dos outros. Já além de multar os carros, ainda quer processar quem tem a razão, né? Essa é a minha opinião. Obrigado e boa tarde. Valeu, meu amigo Francisco. Alô, São Vicente de Seridó, rapaz. Cidade maravilhosa. Pepa já chega aí. Setembro temos encontro, é isso? Se Deus Meu quiser. amigo Rick Jansen, confirme aí o nosso encontro em setembro agora, novamente aí em São Vicente do Seridó. E você tem uma galinha de capoeira pra comer lá, viu, Pepa? Acho que é o aniversário de emancipação da padroeira
É um dos dois eventos. Alô, boa tarde. Boa tarde, Fabão. Boa tarde, meu querido Fábio também, PP, nosso querido Coxinha, Rui Dantas e nossa querida Juba. Boa tarde, ouvintes. Eu vinha dizendo a vocês, constantemente eu tenho isso tudo gravado, quando o Cabo Gilberto fica como papagaio de pirata no Congresso Nacional, nos momentos mais importantes, discutivos, para a evolução do nosso país, para as coisas importantes serem aprovadas. Ele é contra tudo, diz que está com aquela turma lá gritando, uns caras que é delegado não sei quem, é soldado não sei quem, é um batalhão do partido dele. Aí é uma tristeza, ele vem se associar a Zema, que foi um homem junto com aqueles caras candidatos em São Paulo, tudo, que fizeram a maior corrupção do país na eleição passada, gente. Aí para tentar tirar a diferença que Lula ia dar em Bolsonaro, isso aí tinha 8 dias só para isso, eles fizeram, deitaram e rolaram fazendo isso. E assim mesmo perderam. E é uma coisa horrível, a gente tem um deputado da Paraíba, que era para ter conhecimento, aí dá uma de bobão assim na frente de todo mundo, passando pelo um bobo mesmo. Eu sinto muito, eu tenho pena, porque eu torcia que ele veio de baixo. A pessoa quando vem de baixo eu dou o maior valor. Aí a pessoa, em vez de pegar, encarnar dentro de um mandato discutivo, propositivo, um mandato correto de um cidadão. Um abraço e boa tarde. Valeu, meu amigo do Araújo Valentina. Mais um, Coxa. Alô, boa tarde. Boa tarde, bancada do F5. Boa tarde, Fabão. Boa tarde, PP. Boa tarde, meu irmão em Cristo, Coxinha e Fábio Augusto, né? E aos demais. A Juju, que nunca mais esteve aí na bancada. Já estamos com saudade. Já estamos com saudade dela já, né? Então só tenho de agradecer a você. Em João Pessoa, com 2.000 vagas de emprego, oposição obstrui votação. A bancada de oposição obstruiu nesta terça-feira a votação do projeto de lei de autoria do governador João Azevedo, que doa um terreno pertencente ao Estado, a Sinep, para a implantação do polo Fébril do bairro de Mangabeira. A matéria agora deve ser votada nesta quinta-feira. O terreno está localizado no bairro de Mangabeira, em João Pessoa, e é avaliado em 14 milhões de reais. Atualmente, o espaço está sem utilização e sem projeto ou estudo por parte do governo. Na justificativa, o governador afirmou que há um interesse público para a formação da doação, já que o polo Fébril poderá gerar mais de 2.000 empregos. Em a matéria sendo aprovada, o polo Fébril tem até 5 anos para ser instalado. Caso contrário, o terreno volta ao patrimônio público da Paraíba. A oposição tem que ter cuidado, às vezes, para não estar prejudicando demais o desenvolvimento da cidade. Mais um ouvinte aqui, Coxinha, para a gente ir para o intervalo comercial. Alô, boa tarde. Boa tarde, bancada do F5. Gostaria de dizer a Fábio Augusto que no meu último áudio ele disse que eu estava com um discurso de ódio. Fábio Augusto, ao contrário do ex-presidente, né, que você defende, eu sou cristão raiz, entendeu? Eu cumpro a palavra de Deus. Para mim, se a pessoa se casou, é até que a morte vos separe, diferente do seu presidente que troca de esposa como quem troca de roupa. Eu amo meu próximo, eu não fico fazendo da pessoa falta de ar, fazendo chacota, a pessoa com falta de ar na época da pandemia, e aí ficar brincando. Eu não fico dizendo às pessoas no momento de luto que eu sou coveiro, entendeu? Então, como cristão, eu tenho amor ao próximo, certo, Fábio Augusto? E como funcionário público, eu não teria nada a defender Bolsonaro, porque eu sou professor, passei os 2 anos da pandemia trabalhando e Bolsonaro me retirou o direito de ascender funcionalmente. Ele retirou os 2 anos de contribuição. Eu, professor, trabalhei 2 anos e Bolsonaro decidiu que eu trabalhei em vão, quer dizer que na verdade eu não trabalhei. Então eu não tenho nada de dizer a favor desse cidadão que foi o pior presidente do Brasil, exceto na ditadura, né, que não era
certo? Mas na democracia foi o pior presidente do Brasil. Valeu, meu amigo, abraço, obrigado pelo carinho da audiência, Coxinha. Paradinha, rapidinho, intervalo comercial rapidinho. Na volta, mais informações, mais interações e tem um giro por Fábio Augusto pela Assembleia Legislativa da Paraíba. Conversou com muita gente por lá e daqui a pouco a gente traz tudo aqui no F5. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Cachaça boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Chegou em toda a região a cachaça boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. Está pensando em transferir o seu curso de Direito para a FESP Faculdades? Este é o momento. Venha cursar Direito com qualidade comprovada e garanta aproveitamento máximo e análise facilitada da matriz curricular e condições especiais nas mensalidades. Para mais informações, acesse www.fespfaculdades.edu.br ou WhatsApp 998540011. O Geisel agora tem a melhor opção. A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho. Clean no venenoso, Clean no zumbidinho. Quer tranquilidade, conte com a Clean. Pra cá tem controle sim. 32226444. Pra cá tem controle sim. Controle profissional de pragas é na Clean. É quase meio-dia e você não sabe o que vai comer. Chama o Tonho de Martinha, vem pra cá conhecer. Tem rubacão e arroz de queijo coalho, frango sertanejo com cebola e alho, pernil no mel de engenho com 12 temperos, bem condimentado, te pega pelo cheiro. Cada pedacinho do sertão puxa o sabor do fundo do coração. Comida lá de nós, comida quentinha. Tonho de Martinha, comida lá de nós. Peça já sua quentinha. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Bernardo 12h53. Alô, você que mora no bairro do Geisel e região. A rede de postos que mais cresce no estado tem uma nova unidade no melhor ponto do bairro da Zona Sul da capital. O Opção Geisel chegou chegando. Parcela em até 3 vezes em todos os cartões e ainda tem descontos e cashback nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. Rede de postos Opção, a que mais cresce no estado, está sempre a postos por você.
O Geisel agora tem a melhor opção. A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você. 12h55. Preste atenção, preste muita atenção, meu amigo, minha amiga. Se você gosta de tomar uma boa cachaça, você precisa provar a Boa do Brejo. Ela é diferente, é suave, macia e pura. Prove agora mesmo uma cachaça medalha de ouro em Bruxelas e agora mérito sensorial em Minas Gerais na versão bálsamo. Boa do Brejo, a melhor cachaça do mundo é de Areia, coxa. Chegou em toda a região a cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. 12h56. Vou ter que correr porque tem muita coisa aqui, coxinha. Prepara a bandinha aí, coxinha. Só antes trazer um recado, viu, meu querido Petrônio Torres? Meu amigo Sebastião Barbosa, o diretor da São Vicente FM, lá de São Vicente do Seridó, tá dizendo que a festa em São Vicente é em dezembro. Emancipação política. Em setembro é a festa do queijo. Lá na cidade de Soledade, se Deus quiser, a gente vai estar na região, aproveitar meu amigo Sebastião e mandar um abraço também para o meu amigo, meu irmão, Rick Jansen, homem da Caro FM. E solta a bandinha, porque quem está completando 15 anos de vida hoje é a linda jovem, minha filhada, Giovana. Cheiro pra tu, beijo no coração do seu padrinho, Giovana. Saúde e vida longa, minha filha. Tem muita coisa pra viver. 15 aninhos, tá debutando. Aproveitar e mandar um abraço para o papai Giovanni, pra mamãe Josi, pra o vovô Tonico, pra vovó Dona Irene, pra o vovô Ronaldo Barbosa e também pra vovó Valquíria Alencar. Todo mundo em ritmo de comemoração dos 15 anos da linda Giovana, 15 aninhos, debutando. DJ Coxa, tem muita coisa aqui no F5, mas a gente precisa trazer o noticiário da Assembleia Legislativa. Fábio Augusto esteve na Assembleia Legislativa nesta manhã e conversou com muita gente. Primeiro, a gente vai ouvir Evásio Bezerra, deputado do PSB, ele dizendo que o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, preferiu ficar com o veneziano e com essa decisão, Bruno pode perder o apoio de Romero Rodrigues em Campina Grande. Fala, deputado Evásio, boa tarde. Bem, se eu tivesse o poder da premonição, com certeza, Fábio, nem aqui eu estaria. Eu não tenho o poder da premonição. Posso fazer algum exercício de futurologia, mas eu não gosto de deixar nenhuma pergunta sem resposta. Na minha visão, e eu respeito quem pensa diferente de mim, o próprio Bruno, a vida é feita de escolhas. E Bruno fez uma escolha por veneziano que ele sabe que não comporta o agrupamento político, a política de Campina, pelo menos nesse momento. A política é como uma nuvem mesmo, já dizia Magalhães Pinto. Agora está de um jeito, 2 horas depois a coisa pode mudar radicalmente. Mas a verdade é que existe uma animosidade de ordem política e principalmente pessoal, uma divergência entre veneziano e Romero e veneziano. Inclusive tem ações de um contra o outro, e veneziano foi um duro crítico à gestão de Romero. Então, no momento isso está muito recente, a coisa aflora muito, e a verdade é que, na minha avaliação, é difícil você unir, reunir e fazer que os dois comunguem com o mesmo pensamento. O senhor acredita que Romero possa vir para o lado da base governista, o lado do governador João Azevedo? Eu não digo que ele possa vir, eu digo que torço para que ele venha. Se dependesse de mim, ele já teria vindo em outra época. Na minha avaliação, Romero é
a principal liderança política, o principal líder de Campina Grande. Essa é a minha avaliação. Respeito a caneta de Bruno e a história de Bruno, nós temos que respeitar. Mas, na minha avaliação, o maior líder político individual de Campina é Romero. Agora, se ele vai ser candidato ou não, se ele vai vir para a base do governador João Azevedo ou não, é uma decisão de cunho eminentemente pessoal, que a mim cabe tão somente torcer por ter em Romero, reconhecer em Romero um homem de bem, um aliado firme, correto e leal. São dessas pessoas que nós precisamos ter ao nosso lado. Muito bem, esse é o deputado Evásio Bezerra, Petrônio Torres, ainda falando sobre a situação de Campina Grande. Coxinha, acho que aqui vai ter que ser aqui, não cabe mesmo. Hoje teve confusão na Assembleia envolvendo de novo Evásio, Luciano Cartacho, de novo. Eleições de 2024, não é isso? É verdade, viu, meu querido Petrônio Torres? Ainda para falar sobre essa situação do caso envolvendo Romero, Tovar, o grupo de Campina Grande, quem falou foi a deputada Camila Toscano, que ela é do PSDB, ela que é deputada de oposição, avaliando esse quadro. Será que Tovar deixa a bancada de oposição, vai para a bancada de situação? Vamos ouvir o bate-papo de Fábio Augusto com a deputada Camila. Veja, me impressiona como isso repercute algo que era para ser normal. Um deputado estadual falando com o governador sobre problemas de uma cidade grande como Campinas, a segunda maior cidade do nosso estado. Vai levar questões legítimas da cidade, pedidos legítimos da cidade. Mas é tão fechada a porta por ser oposição, para se chegar a um governador, que virou o que virou. Tovar foi falar com o governador de Campinas, virou manchete em todos os portais, em todas as matérias, só se fala isso aqui na política. E, para mim, é triste, porque o governador devia receber todos os deputados, devia, independente de ser situação ou não, de ser do seu grupo ou não, de ser da base ou não, sem que virasse de verdade o que virou essa visita de Tovar. Então ele fez o papel dele como deputado, chegou o governador para tratar da cidade de Campina Grande, que é a principal cidade dele, e é legítimo a visita, é legítimo a audiência. Talvez não seja legítimo essa repercussão toda por um deputado falar com o governador. A senhora já tentou falar com o governador, marcar audiência? Não, por conta disso, porque é uma distorção imensa. Então, se você tenta falar com o governador, vai uma distorção de que você vai aderir, de que você está querendo chegar junto ao governo, querendo chegar à base do governo, quando na verdade não. Então, tudo que tenho que fazer, faço por meio de ofício. E não é uma crítica a Tovar em absoluto. Tovar foi extremamente feliz no que fez, mostrando o seu interesse e querendo trazer o trabalho para Campina. Mas se eu chegar no momento que eu ver que há necessidade de fato de chegar ao governador, eu chegarei. Mas espero sinceramente que haja uma quebra desse paradigma de que toda reunião que se faz com o governador é reunião política e não reunião para tratar de assuntos da Paraíba. Mas essas movimentações políticas lá de Campina Grande não podem acarretar numa possível saída de Tovar da base de oposição? Tudo pode acontecer, mas não essa visita em específico, que é que você me pergunta, Tovar não foi com esse intuito. Tovar não foi com o intuito de falar política. Tovar foi com o intuito de falar sobre Campina Grande. Então a repercussão que deu, é isso que falo, a repercussão da forma como foi, mostra o quanto ainda é pequeno a política na Paraíba, né? Quando você faz uma política que um deputado estadual não pode visitar, não foi nem visita, mas não pode fazer uma audiência com o governador para tratar de outros assuntos que já se leva para o lado de adesões. Se vai vir ou não vai, se Campina vai unir ou vai, é algo para o futuro, talvez, não sei, não vou dizer que não, nem vou dizer que sim, porque não tem nada disso, mas foi uma visita institucional, um deputado estadual cobrando do governador melhorias para uma cidade. Muito bem. Essa foi Camila, a deputada Camila. Rapaz, é incrível, né? O ciúme de político é incrível. Seja ele homem ou seja um político do sexo feminino. E quem garante que Tovar não falou de política com o João? Quem garante que Tovar não se insinuou para João? Ou quem garante que não já tem um namoro há muito tempo entre João e Tovar? Que o próprio Tovar disse, não, João é meu amigo. Eu sou da base, hoje eu estou na base da oposição, mas João sempre foi meu amigo, sempre me recebeu bem. E assim, sabe, é incrível como hoje os políticos, ou alguns políticos, né, falam pelos outros. Tovar em momento algum
deixou essa ideia no ar que vai aderir à base de João ou que não vai aderir à base de João. Diz que tiveram um tratamento de políticos, falaram sobre política, e quando você fala sobre política, você fala sobre política na acepção da palavra política, política partidária e política administrativa. Eu duvido, e aí é opinião minha, mas, modéstia à parte, acho que minha opinião, ela nesse sentido está muito verdadeira. Duvido, governador e um deputado de oposição se unirem, se fecharem, se trancarem, portas fechadas e não discutir todos os tipos de política. Quem também falou sobre essa possibilidade de Tovar deixar a oposição e migrar para a bancada de situação foi o líder da bancada governista, o deputado Chico Mendes. Solta, DJ. Olha, seria muito bom, é um excelente quadro. O deputado Tovar faz parte desse parlamento e representa a Paraíba bem pelo seu comportamento, a conduta, o estilo, a responsabilidade com que ele conduz o seu mandato. Então eu receberia de bom agrado, ficaria muito feliz com a chegada do Tovar, se isso fosse possível, claro. E que grau está a negociação? Olha, o deputado Tovar tem uma relação muito forte com Romero Rodrigues. E isso precisamos esperar um pouquinho para ver como vai evoluir a relação com o Romero. O Romero, que é um quadro que eu considero muito bom da política paraibana, é deputado federal pela Paraíba e está, obviamente, fazendo essas tratativas inicialmente com o republicano e, quem sabe, ele possa também fazer um alinhamento político com o governo, o nosso governador José Vitor. O senhor particularmente já conversou com o Tovar? Muito bem, esse foi o deputado Chico Mendes. O nosso repórter Fábio Augusto também conversou com a deputada estadual Cida Ramos, ela que é do PT, que está criticando o presidente do partido, Jackson Macedo, que deu declarações à imprensa dizendo que João Pessoa pode seguir o exemplo de São Paulo e o PT não lançar candidatura própria. De forma alguma, a candidatura em João Pessoa é uma realidade. A militância, os grupos dentro do PT, a municipal já deliberou pela candidatura própria. Eu acho que Jackson mistura alho com bugalhos. Uma coisa é um campo do qual Boulos faz parte. Não é nessa eleição de Lula, é historicamente. Segunda questão é a construção política de um projeto para São Paulo, para a cidade de São Paulo, que vem sendo construído com Boulos há muito tempo, coisa que não ocorre em João Pessoa. Então não dá. Boulos definitivamente não é Cícero. E o PT e o PSOL são muito diferentes do PT e do partido do qual Cícero é filiado. Muito bem, foi o giro do nosso repórter Fábio Augusto, hoje pela manhã pela Assembleia Legislativa da Paraíba, conversou com o deputado de todos os partidos, Fábio Augusto que está meio dodói, se Deus quiser amanhã vai estar com a gente. Coxinha, daqui a pouco, daqui a 5 minutinhos, a gente vai bater um papo com o Roberto Tuaregs, chegando aí Dia dos Pais, banda Tuaregs, que continua fazendo muita história aqui na Paraíba, a gente vai saber um pouco como é que está a agenda Tuaregs, para esse Dia dos Pais. Daqui a pouco a gente bate um papo e vai escutar a música também com Roberto Tuaregs, que já chegou aqui à Rádio Pop FM. Rodada rápida de ouvintes, Coxinha. Alô, boa tarde. Boa tarde, F5, boa tarde a todos da bancada. Rapaz, a CEMOB tá botando cama até debaixo do semáforo. Passei aqui na Rui Carneiro, que foi um cruzamento que vem ali do mercado de artesanato. Estão lá colocando outra câmera. Rapaz, sei não, viu? Nós pagamos tanto imposto e o prefeito Cícero Lucena permite fazer isso com o cidadão, botar uma empresa para multar mais ainda a gente, para nós pagar multa. E tudo ponto estratégico, né? Para ganhar dinheiro mesmo. Eita povo bom, viu? Para o cidadão. Luciano do Bairro das Indústrias. Boa tarde, F5, boa tarde, Fábio Bernardo, lapiado, boa tarde, PT, Clark Kent também lapiada, que é o Tenente André. Tô aqui
Só o bagaço, viu? Vocês vão noticiar nesses dias. Tenente André morre de angústia com esse Flamengo. Meu Deus do céu, não tem condição não. Um time carregado 1,5 bilhão. Perder para aquele time de Firidento, rapaz, não tem condição não. Eu não concordo não. E o Cabo Gilberto é o seguinte, meu amigo. Como dizia meu pai, tem gente que é igual a lombriga, sabe? Quando sai da bosta, morre. É nóis. Ó, tá todo lapiado mesmo, né, Tenente André? Todo lapiado, estamos todos lapiados. Você ia falar alguma coisa, Petrônio? Não, essa questão do ouvinte insinuar que a prefeitura coloca em pontos estratégicos lombadas para multar os motoristas, eu discordo. Pontos estratégicos porque são pontos que, se deixar, né, tem motorista que às vezes toma uma ou outra e pisa no acelerador com força. São pode provocar pontos acidentes definidos pela engenharia de tráfego, né? Exatamente. São pontos definidos pela engenharia. Mais um ouvinte, Coxinha. Alô, boa tarde. Bancada F5, Pepa, cadê você? Vai lá pra dentro do Cuiabá, de Cuiabá e pega de 3, né? Cavalo Paraguai é o Botafogo, não é isso? Tá vendo aí, Pepa? Júlio. Os caras quiseram jogar não, Júlio. Quiseram não. Aqueles caras, eles jogam quando querem. Já tá decidido. Os caras jogam quando querem. Já esqueceram o brasileiro. Só estão preocupados agora em Libertadores e Copa América. Abraço, professor Chico. Copa do Brasil. Abraço, professor Chico. Tá indo lá para o CSU do Rangel, tomar conta do projeto Virando o Jogo. Mais ouvinte, Coxinha. Alô, boa tarde. Boa tarde, Fábio, Petrônio, Juliana, Fábio Augusto e Luciano Coxinha. Castelo Branco sempre fazendo parte dessa grande audiência. E só tenho a agradecer por esse programa existir. Vários problemas que acontecem aqui na nossa comunidade, o F5 sempre traz a solução através do Rádio Escuta com Alce Xavier. E aí a gente agradece aí esse trabalho de parceria que vocês têm com o Rádio Escuta da Prefeitura Municipal de João Pessoa. Nesse momento mesmo, a Elu está fazendo a maior limpeza aqui no bairro Castelo Branco. A gente só tem a agradecer pela competência desse sistema de limpeza que a Prefeitura tem. No mais, tudo de bom a vocês. Kiko do Castelo. Boa tarde, a bancada F5. Parabéns para vocês pelo programa. E continue assim como sempre. E sempre, quer dizer. Eu acho. Eu acho muito interessante esse povo que fica aí falando de prefeito A, prefeito B em relação à lombada eletrônica. Cara, tem essas lombadas eletrônicas aí, os caras são tudo imprudentes. Com as lombadas, imagina se não tivesse. Cara, eu sou um motorista profissional. Trabalhei 25 anos na estrada. 25 anos na estrada como caminhoneiro. Hoje eu trabalho aqui dentro de João Pessoa. Rodo João Pessoa de ponta a ponta. Faz 11 anos que eu trabalho dentro de João Pessoa. 11 anos zerado de multa. Passo todo dia por essa lombada. Onde tiver lombada ou não tiver, eu faço a velocidade, cumpro a velocidade da via. Porque a gente tem que ser profissional. Agora os caras querem andar correndo. Quando você for para qualquer estado do Brasil, em tudo quanto é canto, hoje em dia é assim. Porque tem a lombada e os caras ainda são imprudentes. Eu acho que essas pessoas que reclamam é porque eles querem ser imprudentes, né? Aí só visa o lado que o prefeito contrata para ganhar dinheiro. A gente sabe que existe os esquemas aí. Mas, meu filho, é só você fazer sua parte e com certeza você não vai ser multado. Parabéns para vocês aí, uma boa tarde. Meu amigo, valeu, meu amigo. Abraçar Arroz, tá na escuta do programa. Coxinha, agora sim, o último pra gente bater um papo com o Roberto Tuaregs. O último ouvinte dessa rodada, Coxa. Alô, boa tarde. Essa grande audiência. Boa tarde, Pop FM. Tamo junto, hein? Só vim aqui pra falar que Davidson é o pai do Flamengo. E Davidson tá pedindo passagem na seleção, viu? Peraí. Ele tá, mas você viu não? Sport TV ontem, reportagem pedindo passagem. Mandou o seguinte: Diniz, tô aqui, viu? A ele, né? Ah, tá. Doidinho do Zorro. Rapaz, que é isso? Agora ele tem sorte contra o Flamengo. Flamengo. Na final da Libertadores, né? Tem mais também, daquele até tu fazia. Muito bem, são 13 horas e 14 minutos na Paraíba, Petrônio Torres. Estamos tendo a honra de receber aqui nos estúdios da Rádio Pop, falando para toda a Paraíba através da Rede F5 de comunicação. Eita, meu Deus, como eu dancei isso. Como eu curti, Pepa 2.
Desde a minha adolescência, lá na DCB do Castelo Branco, Banda Tuareg. Essa música estourou muito, viu? Essa foi estourada, Pedro Torres. Já tá dançando no clima, Petrônio Torres. E o Petrônio é dançarino, dança bem, viu, coxa? Tenho algumas coisas bonitas pra lhe falar. Estamos aqui com muita honra. Dançando coladinho. Recebendo ele, Roberto Tuareg, como diria Leonardo, mijador com mijador. Você que é o rei do camarote, que entende de tudo de festa, faça as honras da casa para o nosso querido Roberto. Bernardo, eu não aguento mais, viu, Roberto? Só eu que gosto de suco verde, só eu que entendo de festa. É brincadeira, mas é uma honra ter Roberto do Tuaregs aqui, é uma banda que eu curto. Olha. Se você pensar que vai fazer de mim o que faz com todo mundo que te ama. Rita, grande Rita, sua filhota, que é outra, Anaína, que é outra gigante da música paraibana. Mas, Roberto, boa tarde, meu irmão, bem-vindo ao F5, prazer tê-lo conosco. Dia dos Pais chegando, eu que sou pai, graças a Deus, de uma filha maravilhosa. Não tenho mais pai, mas sou pai, graças a Deus, né? Tenho um pai eterno. Mas fale aí, dê um F5 pra gente. O que é que o Tuareg está preparando para esse Dia dos Pais? Bem, eu vim aqui, antes de tudo, com a graça divina, né? Estar aqui conversando com o filho de Bernardo, né? Que foi um grande amigo, como eu estava falando antes em off, como o Bolinha também. Mas, Petrone e vocês todos, cara, nós temos um grande show sábado, em homenagem aos Dias dos Pais, que é bom que vocês, os ouvintes da Rádio Pop, né? Se adiantem, corra lá, porque as mesas estão quase esgotando. Vai ser um show onde vem pela primeira vez em João Pessoa os Golden Boys, né? Eles nunca tiveram aqui. É bom que a gente nunca tiveram. É a primeira vez que eles vêm e para ser bem sincero, eu tô doido para ver os 3 caras juntos, porque eles eram 4, tinha um primo e 3 irmãos, né? Mas o primo bem mais velho já não aguenta mais o tranco. Mas eles estão bem demais, eu vi um vídeo deles. E eles estão aqui pela primeira vez, sabe? Então, isso é algo histórico, né? Então, já tem poucas mesas, é bom que vocês se antecipem. E, logicamente, que a banda Tuaregs vai fazer sempre um show muito dançante. Eles também fazem um show muito dançante, né? Porque o Golden Boys tem essa praia. E vem também a banda O Disco, de Recife, que é uma turma que faz um trabalho maravilhoso, que é o cover do Roupa Nova. É muito bom. Eu acho que eu confundo muito, Roberto. The Fevers com Golden Boys. Golden Boys, lembram aí pra gente aí? Golden Boys é aquela música. Tarde fria, chuva fina e ela espera. Condução pra ir embora, mas sem encontrar. Lembrou agora? Aí aqui. Há alguém na multidão, né? Então, eles têm um repertório maravilhoso. Eles gravaram também uma música que fez muito sucesso na boca de muita gente, mas eles fizeram lá atrás, Estou guardando o que há de bom em mim para lhe dar quando você... Então, eles foram donos de vários hits, fraco. Né? Então vai ser uma noite. São de onde, Roberto? Eles moram no Rio de Janeiro. São cariocas. São cariocas, E o interessante deles, sabe, Pedro, é que eles são uns caras bem alegres, sabe? Eles têm uma energia muito bacana no palco, desde o tempo que eu assisti a eles. E, logicamente, esse show, eu vou ficar lá para ver os caras, porque... Tem o quê? Quase meia década meio século de carreira, por aí. Não, eles têm 60 anos, pô. Só eu tenho 53 com Tuaregs. Nós já temos 60 anos de estrada. 60 anos de estrada, estão fazendo esse ano aí, entendeu? Agora em outubro, a banda Tuaregs faz 53, que eu fundei a banda, né? Então eles são um pouquinho mais velhos, né? Ele é do tempo do próprio Roberto Carlos, né? Jovem Guarda. Jovem Guarda, eles tocaram muito naqueles programas lá. Então, eles vêm aí com a autoridade de quem realmente vai botar o pessoal para dançar o show deles. Eles deviam ter um cachê super caro, porque nunca veio a Paraíba
Na época do auge deles devia ser uma porrada. Mas, Petrônio, o artista, ele tem uma coisa, sabe, Bernardo, que o tempo passa no Brasil, as coisas boas elas são esquecidas. Eu nem ligo mais para isso, tá entendendo? Eu faço o meu trabalho bem feito, vou pro palco, faço com o maior coração do mundo. Eu sou um cara que hoje eu sou diferente do passado. Antes eu brigava para fazer sucesso e, logicamente, entre as bandas de bailes todas, quem tá aí é somente Tuaregs, não tem mais nada. Não é só aqui, não. É no Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas, entendeu? E até mesmo Sergipe. Tem outras bandas novas boas, mas da época da gente, que sabe fazer um baile, assim, entre os anos 70, porque na realidade chamam de 60. 60 tem algumas músicas que fizeram sucesso, mas de 70 a 90, um bom baile é difícil de ser feito. Difícil. Grafite ainda existe? Perguntar por ela. Grafite eles existem, mas eles perderam a magia de fazer baile. Eles até fazem. Perdeu a identidade. Mas o problema, sabe o que é tudo isso? É sobrevivência. Eu tive até um pouco assim de... Eu acho que Deus foi muito bom comigo, mais do que com os outros músicos, mas Grafite teve uma época que eles passaram uma necessidade tão grande que eles tiveram que correr para a música baiana. Foi mesmo. Entendeu? E eles fizeram um sucesso com uma música aí que não é... Eu não estou lembrado agora, mas é uma música que começou tudo em Natal, no Carnatal, e aí eles desembocaram, né? Negócio de trio e tal, e tal, e tal. Mas, não, a gente permaneceu. Teve uma época que foi muito sofrimento. As grandes bandas de baile, elas acabaram quando exatamente Machos com Leite estava à tona. E eu tive o prazer de conhecer Ronaldo de Castro, que é o cara que fundou a banda Machos com Leite com Emanuel Gugel, e é o esposo de Cátia de Troia, aquela cantora, que voltou agora, né? E ele esteve lá em casa várias vezes. E ele... Para você ter uma ideia, o estrondo de Machos com Leite foi tão grande que a gente teve 5 Machos com Leite rodando no Brasil, ao mesmo tempo. E ninguém sabia quem era quem. Aí depois veio Carralo de Pau, Sai Rodado, não sei o que, não sei o que. Então acabou com as bandas de baile. Agora acabando dentro de... Entre 92 a 95 já não tinha mais ninguém. Estava se arrastando já. E Roberto, aí foi difícil. Você falou do show aí, mas eu não escutei ninguém dizendo onde é que vai ser o show. O show é no Clube Cabo Branco, né? O pessoal tá sabendo. As mesas estão assim quase esgotadas, porque o Clube Cabo Branco vem fazendo um trabalho muito bacana na gestão de Giba, né? Verdade. Eu tive lá essa semana, dar uma passeada lá, ver uns amigos, e tem aquela área gourmet lá do Clube Cabo Branco, tá um espetáculo, bicho, as quadras, sabe? Giba é um grande administrador, sabe? O pai dele... O presidente Giba manda bem. Ele sabe cuidar daquele patrimônio. Conseguiu dar vida ao Cabo Branco, né? Voltar a dar vida ao Cabo Branco, porque estava sucateando de um jeito. E Giba, ele deu ali continuidade ao trabalho de Toninho, que começou já esse resgate. E hoje é vida mesmo. Ela é Mazinho na área gourmet. Chefe Mazinho. Pronto, é isso aí. E na terça lá tem uma galinha de capoeira. E na quinta é o cozido. Vamos comer o cozido. A gente tá devendo essa visita lá. Estão me perguntando como é que faz. Roberto tá dizendo que as mesas já estão se esgotando. Informações, venda de ingressos, site de ingresso nacional e a secretaria do Clube Cabo Branco. Quer informações? Quer ligar? Tô com 2 números aqui. Eu vou dar um. Porque às vezes quando a gente dá muito aqui no rádio, as pessoas acabam... Vou dar o celular. 99907 4004. Vou repetir o telefone, informações para o show de sábado em comemoração ao Dia dos Pais. Tuaregs, Golden Boys e o disco. O telefone 99907 4004. E o que é que não vai deixar de ser tocado por Tuaregs sábado lá no Clube Cabo Branco? Qual é aquela música que tem que tocar, Roberto? É difícil, tem 2 músicas, né? É difícil dizer uma, né? Tem 2 músicas que às vezes até eu quero deixar de tocar, porque é em inglês aí, sempre tem um lá que grita, Hotel Califórnia, eu vou dar uma palhinha dela. Hotel Califórnia é show demais, né? On a dark desert highway, cool wind in my hair, who smell my foliage running up to the air. Up ahead in the distance, I saw the shimmy moonlight. My head is heavy in my sad good dreams. I had stopped for the night.
Welcome to the Hotel California, such a lovely place, such a lovely face. E aí vai, né? A outra é uma música de uma banda chamada Forgetting, que é... I'm gonna take a little time to think it over. In my life that has been hard and pain, I don't know if I can face it here again. Can't stop now, I travel so far to chase this lonely life. I wanna know is love is. Aí essas músicas, cara, sabe? Me arrepiei todo. O pai solteiro, ele tem que arrumar namorado lá, uma namorada. Eu vou fazer uma confidência aqui, viu, Petrônio? Eu, na minha adolescência... Tem muito pai solteiro hoje, Luciano de Melo Alves. Hein? Na minha adolescência e juventude, quando o Tuaregs ia para DCB do Castelo Branco, o bairro parava. Era festa, casa cheia. E eu nunca fui dançar forró. Aí eu esperava essas músicas, a música lenta, para poder chamar a paquera para dançar. Voltei no tempo, me arrepiei aqui. Rapaz, tem muita gente interagindo. Albemar Santos, o nosso amigo aqui da Rádio Pop, tá dizendo: Roberto é uma lenda viva da música popular paraibana e brasileira. Obrigado. Quinho do Zé Américo tá dizendo aqui, deixa eu ver o que é que Quinho tá dizendo aqui. Quinho mandou uma mensagem para mim. Fábio, já fizemos várias festas com Tuaregs no Centro Comunitário de Zé Américo. Dê um abraço nele, por favor, grande Roberto. Roberto, meu irmão, tu vai ter que voltar aqui pra gente bater papo, pra contar história. Porque é muito bom a gente fazer esse resgate, é muito bacana, tem muita gente que se identifica, que tá escutando, que tá relembrando. Tô recebendo muita gente aqui, ó. Estamos ouvindo eu, Jonathan, Carol, Jaqueline Medeiros, tem muita gente que já viveu bons momentos com o Tuaregs, vai viver muitos ainda. E eu queria primeiro te agradecer por ter vindo aqui. É um prazer, foi meu. Tenho certeza que vai ser uma grande festa sábado. Agradeço a você, Fábio Petrônio e o Luciano também. E dizer para vocês que a festa vai ser bacana, porque quando se trata de pai e de mãe, sim, essas festas elas são memoráveis. Né, cara? Eu acho que é o maior fruto que a gente tem na nossa vida é a família. É família, com toda certeza. Às vezes a gente vê uma pessoa aí que não tem família, perdeu por algum motivo e é muito triste. Então, viva a família brasileira e vamos cuidar dos nossos pais. Vou fazer o seguinte, vou pedir para você reforçar o convite para o show de sábado. E a gente vai para o intervalo comercial. Quem vai escolher é você uma música dedicada aos pais. Para depois do intervalo a gente bater um papo com o secretário executivo de Juventude da Paraíba, Pedro Matias, que já chegou por aqui. A gente acabou invertendo a ordem da entrevista, o Roberto chegou mais cedo, porque a gente tem que trazer o Roberto aqui numa sexta-feira, Petrônio, para a gente bater muito papo e fazer 1 hora de programa escutando música e batendo. Roberto, meu irmão, obrigado. Reforça o convite. Valeu. E vamos para o intervalo com uma daquela para arrepiar todo mundo. Então, sábado no Clube Cabo Branco, meninos e meninas, tem Tuaregs, Golden Boys pela primeira vez em João Pessoa e a banda do disco. Vai ser uma festa muito bacana, corra, compre sua mesa, porque nós estamos com as mesas se esgotando e nós queremos ver aquilo lá super lotado, tá bom? Então, em homenagem aos pais, eu vou cantar uma música do... Só um pouquinho para ir pro intervalo. A amizade sincera é um santo remédio, é um abrigo seguro. É natural da amizade o abraço, o aperto de mão, o sorriso. Por isso, se for preciso, conte comigo, amigo, disponha. Lembre-se sempre que mesmo modesta, minha casa será sempre sua. Obrigado, meu pai, obrigado, minha mãe. Um abraço, rapazes. Viva Tuaregs! Até outra hora, tá bom demais. Logo, logo vai estar aqui de volta. Coxinha, o intervalo comercial é rapidinho. A gente volta já já. Obrigado,
F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Chegou em toda a região a Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. O Geisel agora tem a melhor opção. A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho, Clean no venenoso, Clean no zumbitinho. Quer tranquilidade, conte com a Clean. Pra cá tem controle sim. 32226444. Pra cá tem controle sim. Controle profissional de pragas é na Clean. É quase meio-dia e você não sabe o que vai comer. Chama o Tonho de Martinha, vem pra cá conhecer. Tem rubacão e arroz de queijo coalho, frango sertanejo com cebola e alho, pernil no mel de engenho com 12 temperos, bem condimentado, te pega pelo cheiro. Cada pedacinho do sertão puxa o sabor do fundo do coração. Tonho de Martinha, comida lá de nós, comida quentinha. Tonho de Martinha, comida lá de nós. Peça já sua quentinha. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Petróleo Torres. Fábio Bernardo. 13h32. Meu amigo, que eu tô recebendo de mensagem aqui. Muita gente bateu saudade de Roberto Arex, meu amigo José Hélio Costa lá de Esplanada, tá dizendo: eita, tempo bom. Verdade, rapaz. Fabão, você sabia que essa música Hotel Califórnia é sobre uma clínica de reabilitação na Califórnia, que um dos membros da banda... Como é? Eggers ficou internado e ele fez uma cirurgia. Não, bacana. Essa música Hotel Califórnia é muito bacana mesmo. Minha amiga Cíntia Almeida tá dizendo: eita, eu ia muito pra DCB, era bom demais, né, Cíntia? Meu amigo Arroz. Eita, minha gente. São 13h33, agosto, mês da juventude. Estamos recebendo aqui nos estúdios o secretário executivo de juventude da Paraíba, Pedro Matias Petrônio Torres. E você, como sempre, faz as honras da casa, viu, Pepa? Boa tarde, secretário. Bem-vindo ao F5. Prazer tê-lo. Você é considerado jovem ainda? Claro, jovem é estado de espírito. Muito bem. Não é a sua idade biológica, não. Muito jamais. Bem, gostei demais. Porque tem muitos que tem, por exemplo, 20 anos de idade e tem a mentalidade já de uma pessoa que é considerada, entre aspas, velha. Você tem 42 com mentalidade de... Tenho 49. Com mentalidade de... Mentalidade não, com espírito. Espírito. De 25, 30. Muito bem, é isso. Mas, secretário, prazer tê-lo aqui conosco. Bem-vindo ao F5. Mês especial para a juventude, para o governo do estado, que está lançando uma grande campanha. Do F5 aí para quem está nos ouvindo, secretário. Boa tarde, mais uma vez. Boa tarde, Petrônio. Boa tarde, Fábio. Abraçar o nosso amigo Luciano Coxinha, que está aí na técnica, toda a direção da Rádio Pop. Abraçado, primeiramente, os ouvintes, né?
agradecer o espaço. Agosto é o mês de juventudes, né? Foi criado via decreto 41465/2021 pelo governador João Azevedo. Então todo o governo do estado da Paraíba se organiza em um calendário mensal, trabalhando, anunciando ações, projetos, programas para a juventude do estado da Paraíba, um mês de comemoração, mas também de muito trabalho pelas nossas juventudes. E tem a ver com o Dia Internacional da Juventude, né? Sim, dia 12 de agosto é o Dia Internacional da Juventude. Inclusive, no próximo dia 12, que é o próximo sábado, estaremos fazendo a abertura oficial do mês de juventude na cidade de Campina Grande. Então estejam todos convidados e convidadas. Será a partir das 10 horas no Cine Teatro São José, como uma forma também de descentralizar as ações do governo, de aproximar o governo das mais diversas regiões do estado da Paraíba, descentralizar das ações na capital e abraçar o interior, estar mais junto do interior. Então, tomamos como medida a primeira vez, né, que o Agosto das Juventudes é aberto, terá sua abertura em Campina Grande ou em qualquer outra cidade do interior. Então, estamos trabalhando muito nesse sentido. Ô Pedro, a Secretaria Executiva de Juventude, ela é ligada à Secretaria de Esporte, né? Nós temos o secretário Lindolfo, isso, que é o secretário de Esporte, Juventude e Lazer. Se for ao contrário, me perdoe. Aí tem o secretário Yarley, que é do esporte, e tem o secretário Pedro, da área de juventude. O que é que a tua secretaria faz, de fato, para fomentar, para ajudar o desenvolvimento da juventude? Porque desde que eu me entendo de gente, né, a gente escuta aquela tese. Investir em educação, investir na juventude, é garantir um adulto mais saudável, é garantir o jovem fora das drogas, é garantir o jovem fora da marginalidade. O que é que a tua secretaria faz para justamente a gente ter um adulto melhor, afastado de tudo isso? Você falou muito bem, a Secretaria Executiva de Juventude é vinculada à Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer. Temos o titular da pasta, que é o secretário Lindolfo, o companheiro Arlen está ali na Secretaria Executiva de Esporte e Lazer, e nós estamos na Secretaria Executiva de Juventude. A Secretaria Executiva de Juventude é o órgão, né, do governo do estado da Paraíba, que trabalha no sentido de estimular, de articular, de propor, né, e até mesmo de executar programas e projetos voltados para a juventude paraibana. Nós temos esse órgão que funciona diretamente na elaboração, em propor políticas públicas de juventude, em discutir políticas públicas de juventude, aproximar o governo da juventude paraibana, para que a juventude paraibana tenha no governo um ponto focal, um ponto referencial de dizer, aquela secretaria, aquele órgão ali do governo do estado da Paraíba é quem nos representa, quem está ali para defender os nossos interesses, para propor, para executar políticas públicas que nos impactem de forma positiva. Então, essa é a função prioritariamente da Secretaria Executiva de Juventude. A Secretaria Executiva de Juventude tem, já em minha gestão, tem se aproximado muito das regiões do estado. Nós temos tido essa preocupação de aproximar a Secretaria das mais diversas regiões do estado, interiorizar as ações do governo da Paraíba, aproximar mais dos municípios, e também tivemos como preocupação entender o que é que está acontecendo com a juventude paraibana, quais são os pleitos, quais são as reivindicações, o que é que a juventude tem pensado, o que é que a juventude tem tirado como prioridade para o ano de 2023 e já em preparação para o exercício de 2024. Só para vocês terem uma noção, pela primeira vez na história dos ciclos do Orçamento Democrático Estadual, a pauta de juventude tem aparecido entre as 10 prioridades em todas as audiências. Nós tivemos uma notícia muito interessante, que na última audiência, que foi a de Cubati, ali na região do Seridó, Curimataú, paraibano, esporte e lazer apareceu como terceira prioridade e juventude como a quarta prioridade. Então, estamos ali coladinhos, né, dentre as 5 prioridades da região, e nas demais regiões também aparecendo entre prioridades. Isso nunca tinha acontecido. Se deve por uma articulação feita pela Secretaria de Juventude, junto ao Orçamento Democrático Estadual e ao SPM, que é o Serviço Pastoral do Migrante, onde nós temos percorrido o Estado, mobilizado a juventude para participar das plenárias do Orçamento Democrático, mas não apenas isso, para apresentar as ações do governo, para apresentar o Plano Estadual Decenal de Juventudes
aprovado em 2022 pelo governo do estado da Paraíba na Assembleia Legislativa. Então, existe toda uma articulação de política pública, de ações do governo que visam o desenvolvimento da juventude paraibana. Nós temos em agosto, nesse agosto da juventude de 2023, um tema que é extremamente interessante, que a geração tem, conectando sonhos, superando barreiras e construindo futuros. Esse tema visa se contrapor àquela história da geração sem ensino e sem emprego. Então o governo tem se preocupado, muito por determinação, nosso governador João Azevedo, em levar não apenas qualificação profissional, mas garantir que a juventude paraibana, né, através de busca ativa, esteja na rede estadual de ensino, mas não apenas isso. A geração do primeiro emprego, a geração do emprego e renda, o desenvolvimento econômico da nossa juventude também é uma pauta prioritária desse governo. Então, temos trabalhado nesse sentido e o mês da juventude, o agosto da juventude de 2023, tem esse ponto como norte. Ô, Coxinha, coloca essa imagem que eu te mandei aí, por favor, no ar. Não é uma pegadinha para o secretário, não, mas ele está dando entrevista aqui e me falaram que ele ontem participou de um evento lá no Centro de Convenções, né? O nome do evento é Hackathon, é isso mesmo? Isso. Hackathon, que é um evento promovido pela CAGEPA. Quem está me passando a informação é o engenheiro Alisson Oliveira, ele que é o gerente regional da CAGEPA no litoral paraibano. Ele diz que o Hackathon é uma maratona de inovação em que os participantes têm um tempo limitado para criar soluções para um problema proposto. Nessa edição, o desafio proposto pela CAGEPA foi o saneamento público. Tem como falar um pouco desse evento? O senhor esteve lá, foi fazer o quê? Como é que a secretaria também ajudou? O Hackathon, né, do projeto No Limite do Visível. O projeto No Limite do Visível foi um projeto que foi pensado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior, junto com a Universidade Estadual da Paraíba. E por ser um projeto que trabalha diretamente com a juventude, nós fomos convidados a participar e colaborar com a execução desse projeto. O secretário Cláudio, a secretária Elis estiveram aí nessa articulação. E nós apoiamos o evento realizado ontem. Foi um evento realizado pela Secretaria de Ciência e Tecnologia, junto com a Secretaria de Juventude e com a CAGEPA. Então foi um evento conjunto. Nós colaboramos na articulação, na questão estrutural do evento. A Ciência e Tecnologia, junto com a UEPB, trouxeram os estudantes. A CAGEPA esteve ali também levando os problemas para serem discutidos. Nós temos um entendimento que nós temos que mesclar não apenas a qualificação profissional da juventude e a inserção no mercado de trabalho, mas também desenvolver a juventude para o empreendedorismo, para as novas tecnologias, para a inovação, para a ciência. Nós temos que tirar os últimos 6 anos de atraso que a juventude brasileira infelizmente vivenciou pelos últimos governos a nível federal. Mas não apenas isso, tirar os 6 anos de atraso e preparar a juventude para os próximos 10 anos, preparar a juventude para o futuro. E o futuro está ali na economia verde, está na economia 4.0, na indústria 4.0, na era digital, nas inovações, na ciência e na tecnologia. Então, o governo tem se preocupado pelos mais diversos órgãos, junto com a CAGEPA, com a Ciência e Tecnologia, com a Secretaria de Juventude, muito nesse aspecto. E a juventude é uma pauta muito transversal, então casa com tudo, com cultura, com educação, com geração de emprego e renda, com desenvolvimento humano, com ciência e tecnologia. É uma pauta que é dominada pela juventude e pela imagem que você colocou aí, mostra, né, um espaço, eu acho que eu não diria 100%, porque todo 100% é um erro, mas um espaço muito majoritário, dominado por jovens paraibanos. Ô Pedro, quando você fala em juventude, o governo do estado trabalha com que faixa etária de juventude? Porque, por exemplo, um adolescente é um jovem, quem tem 30 anos é um adulto, mas é um jovem. Vocês têm uma faixa etária que vocês trabalham, intermediam? Na verdade, a juventude, pelo Estatuto das Juventudes, vai de 15 a 29 anos. Só para você ter noção, Petrônio, nós temos 1 milhão de paraibanos e paraibanas que estão nessa faixa etária, cerca de 25% da nossa população. O trabalho com crianças e adolescentes é um trabalho que é partilhado pela Secretaria de Juventude, mas que é mais voltado na Secretaria de Desenvolvimento Humano. Embora nós tenhamos parcerias com a Secretaria de Desenvolvimento Humano, mas o nosso foco principal é a faixa etária de 15 a 29 anos, é onde a gente atua diretamente. Muito bem, são 13 horas e 44 minutos na Paraíba.
Deixa eu registrar aqui a audiência da Alexandre Vasconcelos, que me mandou mensagem de áudio aqui endereçada para Roberto Tuaregs, mas chegaram 2 perguntas interessantes aqui para o secretário Pedro. A primeira pergunta: como vai funcionar o orçamento democrático da juventude? Ele publicou sobre essa pauta há 2 dias. E tem outra pergunta que é mais política aqui. O secretário está perguntando se o senhor tem... Senhor não. Senhor não, pelo amor de Deus. A gente, pelo cargo... Pedro tem quantos anos, Pedro? 23. Olha aí, tá inserido. Meu filho é mais velho do que ele e eu falando. Né? Rapaz, tu tem idade para ser meu pai, não é, bicho? Minha filha tem 17 anos. Tem pergunta aqui se você tem pretensões políticas para 2024. É verdade que Pedro pode ser candidato a vereador aqui em João Pessoa? Vixe Maria. Pedro é filiado a algum partido político? Vamos calma, né? Vamos primeiro concentrar. Vamos devagar. Que o santo é de barro. Vamos primeiro concentrar as perguntas aqui. Ó, em 2023 nós teremos o Orçamento Democrático Estadual da Juventude, que será uma plenária específica realizada pelo Orçamento Democrático Estadual e pela Secretaria de Estado das Juventudes, com os jovens paraibanos, para entender quais são os anseios, entender quais são as reivindicações, mas não apenas isso. O que nós denominamos de Orçamento Democrático da Juventude também tem funcionado nessa articulação prévia que nós estamos fazendo com o ODE e com o SPM para levar a juventude para dentro das plenárias estaduais, e o que culminará numa grande plenária estadual específico da juventude, que nós estamos denominando de ODE das juventudes. Então esse é o primeiro ponto. Estaremos anunciando, acredito que no próximo sábado, a data e o local de onde será realizada essa plenária, também convocando toda a juventude paraibana para estar participando. Então, o segundo ponto é se eu tenho pretensões... políticas para 24. Não, eu tenho dito... perguntou se você é filiado a algum partido. Pronto, sou filiado ao Partido dos Trabalhadores desde o ano de 2016, fim de 2016. Eu tomei essa decisão de me filiar ao PT. Se filiou então com 16 anos. 16 tinha anos. Acabado, na verdade, tinha acabado de completar 17, né? Com o meu Tirou primeiro o voto, título e se filiou. me filiei ao Partido dos Trabalhadores. E não tenho pretensões de disputar qualquer cargo eleitoral em 2024, né? Nem mesmo de João Pessoa. Meu domicílio eleitoral nem mesmo é em João Pessoa. Eu tenho como domicílio eleitoral Belém, que é a minha cidade natal, ali próximo de Guarabira. Eu sou de Belém. O famoso Belém de Caiçara. De Caiçara não, aí você me quebra. É só Belém mesmo. Não. É porque tem Belém. E tem Caiçara. Não, mas é porque as pessoas antigamente, só de antigamente. Mas a gente tem que atualizar, né? Tem que atualizar. Tem que dar F5, né, Pedro? Aí chamava-se muito Belém de Caiçara. Agora é só Belém. Que Belém já foi distrito de Caiçara. Foi distrito, mas hoje é maior. Um abraço ao povo de Caiçara. Agora, o Pedro está falando ao governo de João Azevedo, como está bem. Tem Pedro de Belém e tem o presidente da Cagepa, Marcos Vinícius, que é de Caiçara, ali bem pertinho. E tem Roberto Paulinho, que é de Guarabira. Que é Roberto bem Guarabira. pertinho. Tá bem enraizado. Tá bem prestigiado. Agora, Pedro, chegou uma pergunta importante aqui do nosso ouvinte Maxwell. Você falou em busca ativa. E Maxwell eu acho que é Maxwell, Maxwell, ele está lembrando o seguinte, que o governo do estado tem um trabalho bacana de escolas técnicas. Está perguntando se nessa busca ativa que você se referiu, a secretaria ajuda a ir buscar essas pessoas para o ensino técnico? Tem algum tipo de cooperação nesse sentido? Olha, a busca ativa não é uma tarefa apenas da Secretaria de Educação, é uma tarefa de todo o governo. Sim. Nós temos mais de 600 escolas da rede estadual de ensino. Então, a busca ativa é uma tarefa de todo o time de governo, é uma tarefa da comunidade escolar, é uma tarefa da própria sociedade paraibana, de pegar o estudante ali, o jovem ali que não está na rede estadual de ensino e entender o que é que está acontecendo, por que você não está na rede, por que você saiu. Então é uma forma de combater a evasão escolar e de fortalecer a nossa rede estadual de ensino, mas não apenas isso. Colocar o jovem onde ele tem que estar, na sala de aula, com educação de qualidade, e que ao sair da sala de aula, ao entrar possivelmente no ensino técnico ou no ensino superior, ter também a oportunidade de acessar o mercado de trabalho com emprego digno e de qualidade. Pedro, tem uma tese, sobretudo dos políticos, e a gente vive um período ainda complicado, a meu ver, a gente vive uma tese que, sobretudo dos políticos conservadores, que a escola e a universidade acabam doutrinando os alunos. A gente viu recentemente, por exemplo, o deputado federal Eduardo Bolsonaro
chegar a dizer que professores doutrinadores eram piores do que traficantes de drogas. Na concepção, na tua condição de secretária de juventude, você comunga desse tipo de pensamento, que a escola, que a universidade acaba doutrinando, ou ela acaba dando, pelo contrário, ela acaba dando a liberdade para que as pessoas trilhem os caminhos que elas querem trilhar? Pelo contrário, a escola é libertadora. A educação é libertadora, já dizia o nosso mestre Paulo Freire. Então, nós temos que fortalecer uma escola que leve pensamento crítico para a população. O que é que acontece? Hoje, muitos movimentos de extrema-direita, movimentos conservadores, os próprios aliados e correligionários do deputado e do grupo político que você acabou de citar, eles querem implantar na sociedade brasileira a exclusão de todo pensamento crítico e de todo pensamento divergente. É tanto que, se você criticasse qualquer erro, qualquer falha no antigo governo, você era chamado de comunista. Então era um desvirtuamento do próprio conceito de comunismo, do próprio conceito ideológico das pessoas. Então eles generalizavam tudo. Chamavam o professor de doutrinador. Se o professor estivesse ali reclamando que o ar-condicionado da sala de aula estava faltando, ou estava quebrado, ou estava faltando merenda, era chamado de doutrinador, era chamado de comunista. Então, o que houve na sociedade brasileira nos últimos 4 anos foi um desvirtuamento de conceitos. Mas não apenas isso, uma tentativa planejada, um projeto político planejado de emburrecimento da sociedade brasileira. Porque quando você quer tirar, limpar, varrer todo o pensamento crítico da rede de ensino, tirar a liberdade de cátedra das universidades, para mim, é o que você quer. Deixar, a sociedade mais ignorante, você quer deixar o povo brasileiro sem desenvolvimento crítico, sem exercer o contraditório, sem exercer a beleza da democracia, que é o pensamento divergente. Então a gente tem que combater tudo isso e me solidarizo, já me solidarizei uma vez, mas me solidarizo novamente com todos os professores e professoras de todo o Brasil que foram agredidos pela palavra do filho do miliciano, que eu não gosto nem de citar o nome. Ô Pedro, papo bacana com o Pedro, né? Papo cabeça, não é verdade? Mas hoje você tem uma juventude assim muito estereotipada. Você tem um adolescente, uma quase adulta em casa, né? Que eu chamo de bebê, né? Pai, né? A filha tem 20 anos, você chama de bebê. Eu chamo minha filha de bebê. Mas, no fundo, eu sei que ela é quase uma adulta, tem um pensamento já quase maduro. Mas a boa parte da juventude aí, não é só no Brasil, não é só na Paraíba, é no mundo todo, creio eu. Mas vamos ficar aqui no nosso quintal, na nossa terrinha. A juventude paraibana ela é estereotipada assim como toda brasileira é. Você percebe isso, a internet dita moda, não é isso? O Instagram dita moda, o Instagram dita estilo, que vem de outros países, que vem de outros continentes. Essa história da Barbie aí, todo mundo estava usando rosa. Nada contra a rosa, gente. Pelo amor de Deus, não interpretem errado, não. Até porque eu gosto de usar rosa também. Mas como é que você vê a juventude hoje da Paraíba? Sobretudo a do interior, que tem menos acesso à informação, que tem menos acesso à internet de qualidade. O que é que você acha da nossa juventude hoje? Eu acho que já começa errado por aí. O acesso dessa turma, Petrônio, é impressionante hoje em dia. Dá um jeito, né? Mas, meu amigo, a internet é dá nó e pingo d'água. Eu tive recentemente no interior, a gente pensa que não, Pedro. Mas lá, o cara tava vendendo lá na barraquinha dele, tava vendendo sanduíche, queijinho, espetinho, no Pix, meu filho. O cara tem que dizer, será que eu vou pagar com Pix aqui? Tá lá, o cara vendendo água mineral no Pix. No Pix. Então... Mas essa história... Mas a história do estereótipo da juventude, como é que você vê a do nosso estado especialmente, Pedro? Olha, eu acho que você trouxe um assunto extremamente importante, que é, de fato, a forma perdão para complementar a pergunta, e a dificuldade do governo em interagir, tentar instruir, tentar educar, tentar melhorar no que for possível em relação
ao desenvolvimento do nosso jovem. Olha, de fato existe, através de muitas pessoas que eu considero ignorantes, essa tentativa de se estereotipar. Eu acho que toda tentativa de impor um estereótipo já é errada. Acho que primeiro a gente tem que conhecer para depois emitir opinião, depois entender o que é que está acontecendo. Então, eu penso que a juventude brasileira, ela, através de um projeto político, né, através de um projeto político imposto nos últimos 6 anos, ela atravessou por um momento sombrio, né? Uma juventude que esteve desacreditada, que lá atrás discutia meia entrada, discutia direitos sociais, discutia direitos culturais, discutia cota, discutia inserção no ensino superior, hoje discute sobrevivência. Então esse é um aspecto. É uma juventude que vai em busca do primeiro emprego e não consegue um emprego digno de qualidade, está jogado numa economia uberizada. É uma juventude que não encontrou, principalmente dentro da pandemia, né, um aparato estatal, isso a nível nacional, de manutenção do ensino, de reduzir as diferenças e as problemáticas que a pandemia trouxe para o ensino público. A juventude que a nível nacional não encontrou isso. Muito positivamente, o governo do estado da Paraíba despontou como um dos estados que mais tentou minimizar os impactos. Fomos, acho que o segundo, se sobressaiu, fomos o segundo em destaque nacional no ensino remoto, no ensino superior, no ensino remoto, levando ações para minimizar os impactos da pandemia. Esse é um ponto. Eu acho que toda tentativa de se estereotipar a juventude é uma tentativa errada, porque você impõe descrédito. Eu costumo dizer por onde eu ando que, no meu caso, um jovem de 23 anos que ascende a um posto estratégico, né, um espaço administrativo, um espaço político estratégico dentro do governo do estado, eu considero que eu não tenho direito de errar. E por que eu digo isso? Porque eu digo que não tenho direito de errar? Porque muitos outros que podem vir depois de mim, se eu errar, estarão desacreditados. Então, um jovem de 23 anos que ascende a um posto como esse, se ele erra, todos os outros jovens na mesma condição ficarão desacreditados. Aquele ali chegou e não correspondeu às expectativas. Então, eu acredito que muita gente tem esse estereótipo imposto, infelizmente, pela sociedade. Eu acho que a gente tem que combater isso. Acho que a gente tem que entender que a juventude ela não é o amanhã. Essa história de que a juventude é o amanhã é uma história extremamente equivocada. A juventude é o agora. Se a gente não trabalhar para desenvolver a juventude no presente, não vai ter amanhã. Não vai ter jovem ocupando espaço político, não vai ter jovem com qualificação profissional, não vai ter jovem com dignidade, não vai ter jovem sendo considerado de fato cidadão titular de direitos. Então a gente tem que começar a trabalhar, tem que continuar avançando na execução e no aprimoramento das políticas públicas de juventude. Nesse ano de 2023 nós teremos o maior espaço democrático de discussão do governo junto com a sociedade civil, que serão as conferências de juventude. Nós teremos a 4ª conferência de juventude, será lançada, na verdade já saiu o decreto e o presidente Lula vai lançar oficialmente, eu acredito que ainda no mês de agosto. Então, o governo do estado da Paraíba também irá lançar o decreto, o governador João Azevedo vai assinar o decreto convocando a Conferência Estadual de Juventude. Então, tudo isso está sendo montado, está sendo discutido para trazer a juventude para dentro do debate político. A juventude ela tem que se empoderar, ela tem que discutir política, ela tem que entrar nos espaços estratégicos de poder e discutir, a gente está precisando disso, a gente está querendo isso, a gente está pensando isso para o futuro. Então, o papel do governo é fortalecer os instrumentos democráticos de gestão, fortalecer os instrumentos de aproximação da juventude para os espaços políticos, para que a juventude participe ativamente e coloque o que é que ela está pensando. Não existe isso de discutir política pública sem a juventude envolvida. A juventude tem que estar envolvida, a juventude tem que estar dentro do orçamento público, não apenas do estado da Paraíba, mas do governo federal. Só para você ter noção, nesse último PPA aprovado assim que o miliciano assumiu a presidência em 2019, não consta a palavra juventude. Então, nós estamos vivendo um plano plurianual que vai encerrar agora em 2023, que foi aprovado lá em 2029, que não consta a palavra juventude, isso a nível federal. 19.
Lá de 19. Então, só para você ter noção que todo o aparato de política pública de juventude do governo federal foi desmantelado. Então nós estamos retomando isso. Eu encontrei agora em março, no Encontro Nacional de Gestores de Juventude, uma Secretaria Nacional de Juventude totalmente desmantelada, desorganizada. Então o governo federal tem trabalhado no sentido de reestruturar a política nacional de juventude, a política pública nacional de juventude, e os governos do estado estão se adequando, né, a essa nova realidade. Estamos trabalhando num grande pacto nacional pela juventude do Brasil, para que a juventude tenha vez e voz. O que é bom, infelizmente, dura pouco. São 3h59. Chegou uma mensagem aqui da nossa ouvinte Caroline. Ela está dizendo que é estudante de engenharia mecânica da UFPB, que faz parte de um projeto de extensão em que os alunos construíram um protótipo de motocicleta para a competição que acontecerá em outubro na Espanha. Ela está dizendo que os alunos estão sem verba, está perguntando se a secretaria pode ajudar de alguma forma, secretário. Eu aproveito para pedir para o senhor se despedir, falando rapidamente aí na sua despedida como é a participação da sua secretaria na Feira Democrática do ODE. Olha, ela é estudante da UFPB? UFPB. A forma que a gente tem de ajudar é se colocar à disposição para entender o que é que está acontecendo, né? E poder discutir de fato a problemática. E estamos à disposição não apenas dela, mas de toda a juventude paraibana. Nós estamos junto com a turma aí do Orçamento Democrático, inclusos na feira, levando as ações da Secretaria de Juventude, geração de ID jovem, inscrição nos cursos digitais da Rede Coliga, no qual o governo do estado da Paraíba é parceiro, e também começando aí um mutirão do programa Cidadão, onde a juventude está sendo convocada para emissão de documentos, enfim, para também conhecer as ações do governo e se incluir cada vez mais. Como eu disse, a juventude é uma pauta muito transversal e atinge muitos órgãos do governo. Só para vocês terem noção, cerca de 40% dos recursos do Empreender Paraíba são destinados em 2 linhas de crédito de juventude. Nós temos trabalhado muito em parceria com o Empreender também nesse projeto de geração de emprego e renda e de desenvolvimento econômico para a juventude paraibana. Enfim, o que é bom acaba rápido e é basicamente um panorama do que nós temos feito na Secretaria de Juventude, nos colocar à disposição de toda a juventude paraibana, dizer que as portas da Secretaria de Estado da Juventude estão abertas e agradecer mais uma vez pelo espaço. Muito bem, agradecer o secretário Preda, o Everton, da assessoria de imprensa da Secretaria, dizer para você não desligar o seu rádio, que vem muita música boa aqui na Pop com Rafael Bambam. Mais informações, mais jornalismo, 18 horas com Arão Cid e Alisson Bezerra com Hora H. Amanhã às 5 da matina tem Flávio Fernandes e Luciano Coxinha com Ronda 89. E às 6 da matina, Adelton Alves, Ademilson Pereira e Luciano Coxinha comandam o Paraíba agora. Tchau, tchau, Paraíba! Até amanhã! Programa F5. Oferecimento Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. XBet apresenta Recordando.